Olha só, esse erro que você comete toda manhã vai lhe custar caro. Fique comigo, porque esse erro começa logo de manhã. E é exatamente aqui que a maioria trava os resultados. Por isso, e não percebe, e se você sente que faz tudo certo, se esforça, tenta melhorar a sua alimentação, tenta treinar, tenta manter a consistência, mas mesmo assim o corpo não responde, o peso não muda, a barriga não some, a disposição não vem. Então presta bem atenção aqui, porque o problema não está na sua falta de disciplina, não está na dieta que você escolheu, nem no treino que você faz. O problema está em algo que acontece todos os dias, logo que você acorda. É o que define todo o resto do seu dia, mesmo que você não perceba isso. A maioria das pessoas acredita que o resultado começa no prato ou na academia, mas a verdade é que o resultado começa logo no estado interno, com o que você inicia o dia. Esse estado é criado automaticamente, antes mesmo de você escovar os dentes, antes mesmo de comer, antes mesmo de pensar conscientemente. E é aí que o erro se instala silenciosamente e passa despercebido, porque ele parece normal, ele parece responsável, ele parece até correto, mas ele trava tudo. O erro começa quando você acorda já em modo de cobrança, já em modo de urgência, já em modo de compensação. Você abre os olhos e imediatamente sua mente dispara listas de tarefas, problemas, contas, preocupações, metas atrasadas, expectativas frustradas, e sem perceber, seu corpo entra em estado de alerta. E um corpo em alerta não evolui. Um corpo em alerta se defende. E aqui que a maioria trava todos os seus resultados. Por isso, e não percebe, porque confunde esforço com progresso, confunde estar ocupado com estar avançando, confunde controle com resultado e passa o dia inteiro tentando forçar mudanças em um corpo que desde cedo entrou em modo de proteção. Quando o corpo entende que está sobre ameaça, ele segura mais energia, ele segura mais gordura, líquido e reduz o gasto e aumenta a fome, ele desorganiza sinais de saciedade, ele prioriza sobrevivência e não estética. E isso não acontece porque você é fraco, acontece porque o corpo é inteligente. O problema é que a maioria começa o dia atacando o próprio corpo, acorda já pensando no que precisa cortar, no que precisa compensar no treino que não pode faltar, que não pode cometer na comida, que não pode comer. E esse diálogo interno cria um ambiente fisiológico completamente aí contrário ao emagrecimento ou ganho de massa muscular. E a mudança corporal, você pode não perceber, mas o seu corpo percebe e responde. A resposta vem em forma de cansaço, falta de energia, desejo por comida, dificuldade de foco, irritação, ansiedade. E quando a noite chega, a força de vontade simplesmente não existe. Mas é aí você se culpa. Promete fazer melhor amanhã, sem perceber, repete exatamente o mesmo padrão logo ao acordar. E aqui que a maioria trava os resultados. Por isso, e não percebe porque acha que o problema está no final do dia, quando na verdade o problema foi criado logo no começo. Outro ponto crítico é que esse erro matinal costuma vir disfarçado aí de disciplina. Você acredita que acordar se cobrando e se pressionando, se exigindo é sinal de comprometimento, mas na prática isso só mantém o corpo em estado de tensão, tensão crônica, e tensão crônica gera resistência. E qualquer tentativa de mudança, um corpo tenso não corresponde bem ao treino, um corpo tenso não responde bem à dieta, um corpo tenso não responde bem ao descanso. E quando você vive nesse estado, você pode fazer tudo certo no papel e ainda assim não ter resultado. E aqui que entra a parte que quase ninguém percebe. Você não trava os resultados porque faz algo de errado de vez em quando. Você trava os resultados porque repete um padrão pequeno todos os dias, e esse padrão começa logo de manhã, antes mesmo de qualquer decisão consciente sua. Muita gente acorda e a primeira coisa que ela faz é pegar o celular e se comparar, se cobrar, se estressar, ver notícias ruins, responder mensagens urgentes, entrar em modo reativo, e isso já dispara uma cascata de hormônios de estresse que bagunça completamente o apetite, a disposição, o comportamento ao longo do dia. Depois disso, a pessoa tenta corrigir no braço, tenta compensar com menos comida, tenta treinar mais forte, tenta ser mais rígida, e quanto mais rígida fica, mais difícil se torna manter constância. E aí o ciclo se repete. E aqui que a maioria trava os resultados. Por isso, e não percebe porque está sempre tentando corrigir o efeito e nunca a causa. A causa não é falta de esforço, a causa é começar o dia do jeito errado. E um começo errado contamina todas as decisões seguintes, mesmo que você ache que está no controle. Você pode perceber isso quando
Em dias que você acorda mais calmo, mais presente, menos apressado, tudo flui melhor. Você come melhor, sem esforço, treina melhor, sem se arrastar, dorme melhor e o corpo responde mais rápido. Mas, como isso não é consciente, a maioria acaba ignorando. Outro erro comum que começa logo de manhã é pular sinais básicos do corpo, ignorar fome, ignorar sede, ignorar descanso, ignorar o próprio ritmo e entrar direto em obrigação. Isso ensina o corpo que ele não é ouvido em um corpo que não é ouvido, ele não coopera. O corpo coopera quando sente mais segurança, mais previsibilidade, coerência, e a maioria entrega exatamente o oposto, entrega caos, pressa, cobrança e compensação. E aqui que a maioria trava os seus resultados. Por isso, e não percebe porque acha que está faltando algo externo, uma dieta nova, um suplemento novo, um treino diferente, quando na verdade o que falta é alinhar o início do dia com o objetivo que se quer alcançar. Se você quer um corpo mais leve, mas começa o dia pesado, se você quer um corpo mais solto, mas começa o dia tenso, se você quer um corpo mais saudável, mas começa o dia em guerra interna, existe uma incoerência que o corpo percebe imediatamente. O corpo sempre vence essa guerra, porque ele joga a longo prazo, enquanto você joga em curto prazo. Outro ponto importante é que esse erro matinal cria um padrão mental de tudo ou nada. Ou eu faço perfeito, ou já era. Isso gera desistência, gera sabotagem, gera excesso, gera culpa, e culpa reforça ainda mais o estado de estresse que trava os resultados. É aqui que a maioria trava os resultados. Por isso, e não percebe, porque entra num ciclo onde cada tentativa frustrada reforça a crença de que o problema é ela, quando na verdade o problema é o método invisível que ela repete todos os dias. Quando você entende isso, tudo começa a mudar, porque você para de atacar o próprio corpo e começa a trabalhar com ele. E trabalhar com o corpo começa mudando o jeito que você inicia o dia. Não é sobre acordar motivado, não é sobre fazer ritual mirabolante, não é sobre entrar automaticamente em modo de ameaça. É sobre acordar e criar um mínimo de presença antes de se cobrar. É sobre sinalizar segurança antes de exigência. É sobre alinhar mente e corpo antes de tentar controlar mais a comida e treino. Quando você muda esse ponto, o resto começa a se organizar mais naturalmente. O apetite fica mais previsível, a energia melhora, o treino rende mais, o descanso se aprofunda e o resultado aparece sem precisar aumentar ainda mais o esforço. E é aqui que a maioria trava os resultados. Por isso, e não percebe, porque está sempre procurando algo novo, quando o que precisa é ajustar simplesmente o básico. O erro não está no que você faz de vez em quando, está no que você faz todos os dias sem pensar. E enquanto você continuar repetindo esse erro logo de manhã, você pode aí mudar tudo ao redor, que o resultado vai continuar travado. Mas a partir do momento que você acaba corrigindo esse ponto, tudo começa a destravar, porque você deixa de lutar contra o próprio corpo e passa a usar o corpo como um aliado. E essa é a virada de chave que ninguém faz. Não porque é difícil, mas porque é simples demais para ser valorizado. Se você entende isso e começa a aplicar, você percebe que o emagrecimento, o resultado físico, a mudança real, não começa no prato nem na academia. Começa no primeiro estado interno do dia, na hora que você acorda. E quando você muda o começo, você muda o fim. E essa é a diferença entre quem vive tentando, quem finalmente consegue. E agora que você sabe onde a maioria trava os resultados e por isso não percebe, a pergunta não é se você consegue mudar, é se você vai continuar repetindo o mesmo erro, esperando um resultado diferente, ou se vai ajustar o ponto certo e deixar o processo finalmente fluir mais naturalmente, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.